São 19h01 da noite. Vamos aprender sobre poligamia. O que temos a saber, o que temos a aprender com o Renato Nogueira, tá? O amor policonjugal. Quando ele fala em amor policonjugal, ele fala em amor constituído por mais de dois participantes, né? Uma relação amorosa constituída por mais de dois participantes, né? O que ele chama de policonjugal seria a poligamia, ok? Vamos lá. Deixa eu colocar o título aqui. Ao som de O Terno atrás. Não sou mais criança, não sou mais adolescente. Quero me sentir exatamente como eu estou. Olha só, baita letra, baita letra. Ô Mauro, sinta-se à vontade aí. Estamos iniciando as nossas transmissões. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, cara. Poligamia, né? Relacionamento policonjugal. É possível? Como que se dá o amor no contexto policonjugal? Boa noite, irmão. É isso que a gente vai ver, né? Fixado. O amor policonjugal. E aí, irmão, como é que tu tá? Tudo certo? Correria em Floripa? Pois é um baita tema. É um baita tema pra se pensar. Correria em Floripa, irmão. Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Tá aqui. Porque tem um capítulo, mas eu escrevo. Dudu chegou, sinta-se à vontade. Eu faço um rascunho no Word para não precisar ficar lendo, e aí no livro tem mais informação, né? Eu faço um resumo. Então deixa eu colocar aqui na exibição, leitura. Tá, fechou. Tudo pronto. É só dar agora. Pois então, esse é o capítulo 4 do livro do Renato Nogueira. O Mauro falou: estamos sim desde as 7 da manhã. Intervalo para prestigiar você, mano. Poxa, baita honra, irmão. De verdade. Pois é o dia a dia, né? Dia a dia tem que matar um leão por dia, né? Tem que correr atrás. Mas as coisas vão se ajeitando. E quando eu voltar presencialmente para minha formação em gestalterapia, iremos nos conhecer. Estarei aí em Floripa. O instituto fica na Zona Norte. Eu só não lembro o nome da área ali. Eu só sei que, sei lá, é na Zona Norte e fica assim a 1 quilômetro da geral ali da Zona Norte ali, que tem os bares ali, enfim. Mas enfim, nos conheceremos quando tudo isso acabar, né? E vamos iniciar a nossa fala hoje. Vamos iniciar a nossa conversa, como eu já falei. O amor policonjugal, né? Como que se dá essa relação? E Mauro, Santa Mônica? Pois não me é desconhecido. Eu acho que é Santa Mônica mesmo. Eu acho que é Santa Mônica, cara. Santa Mônica. Tinha um antigo lugar que tinha um antigo instituto. Eu acho que é o Santa Mônica mesmo, cara. Iniciando o capítulo de hoje, capítulo 4, tá? Do livro Por que Amamos, do Renato Nogueira, e ele se dispõe a falar sobre diversos mitos e filosofias a respeito do amor. Então, Cristiano, sinta-se à vontade, a gente tá começando a trocar ideia aqui agora. E como eu estava dizendo, o Renato Nogueira, ele se dispõe a olhar diversas culturas, diversas ideias, diversas pessoas e o que elas pensam sobre amor. E esse livro aqui é um coletivo disso, um coletivo dessas várias ideias, assim. E nesse capítulo ele fala principalmente da mitologia africana, da mitologia de Yorubá.
E ele conta a história de Oxum e Xangô. Oxum era a esposa e Xangô era o homem, era o esposo. Eles se casaram em determinado tempo, ele não revela aqui, mas em determinado tempo, e quando se fala em mitologia, quer dizer que eles são deuses, né? Então o tempo não é muito relevante, mas a união sim. Oxum e Xangô se uniram e depois de um determinado tempo acharam por bem, né? Sentiram desejo de ter outras pessoas, de ter outras divindades, melhor dizendo, né? Porque é mitologia. E então decidiram, sim, vamos ter outras pessoas. E o Xangô, ele casou com outras duas mulheres, né? Ficou a relação em 4. Teve Xangô, Oxum, Yansan e Obá, né? Não Iobá, é Obá, né? E chegou um determinado tempo. Boa noite, Raquel, boa noite. Estamos começando a pensar sobre o capítulo 4 do livro do Renato Nogueira. E a Obá, enciumada com a Oxum, que era a pessoa que primeiro teve o relacionamento com Xangô e que ela, aos olhos dela, isso também é importante declarar, aos olhos da Obá, a Oxum era mais preferida, era a preferida do Xangô. E aí ela chegou pra Oxum e disse: olha só, o que tu fez? O que tu fez pro Xangô gostar mais de ti do que da gente? Aí a Oxum, também ardilosa, né, também astuta, né, ela disse: eu cortei a orelha e cozinhei para o rei, faça isso mesmo. E aí ela apontou para a orelha, mas ela estava de barbante, então não dava para dizer se ela cortou ou não. Mas a Oxum não tinha cortado. Ela só, eu cortei, apontou, parecia que estava cortada por causa do barbante, mas não estava. E a Obá foi lá, cortou, cozinhou e fez para o rei. Só que o rei acabou descobrindo a situação e, por fim das contas, ele mandou a Obá embora do palácio, porque não gostou, ficou descontente com a situação, mandou a Obá para fora do palácio. E aí você pode estar pensando: era justamente isso que eu queria, é isso que eu pensava. Um casamento poligâmico não dá certo, não tem como dar certo, né? Mas não foi isso, não é isso que o Renato Nogueira nos afirma nesse livro. Ele fala que, independente do relacionamento for poligâmico ou monogâmico, os desafios têm para todas as modalidades de amor, para todas as modalidades de relacionamento. Ele continua dizendo o seguinte: os 4, a diferença que a gente já pode começar, na verdade não é diferença, não tem muita diferença. O que eles escolheram, os 4 orixás, né? O que eles escolheram foi ter uma relação baseada em um profundo senso de respeito, né? Um profundo senso de comunidade, né? E no qual eles decidiram, eles procuraram não ser intrometidos pela inveja, mas foram intrometidos pela inveja, e fez com que o relacionamento em grupo, né, perdesse o equilíbrio. Aí a gente já tem um primeiro ponto em como estabelecer uma relação poligâmica, né? O respeito mútuo e o senso de comunidade. E aí o questionário, o Renato, ele começa a nos questionar, ele pergunta: poxa, mas se não deu certo dessa forma, como poderia ter sido harmonioso esse relacionamento das 4 divindades? Como se dá o amor no contexto da policonjugalidade, né? Ou no contexto da poligamia, que é mais fácil de falar? Como que se dá o amor nesse contexto? E a resposta está no Orunmila, está em outra divindade, que o Orunmila é o pai da Oxum, que ele casou. E esse Orunmila, na mitologia africana, ele é conhecido como o deus do destino, o deus da sabedoria. E ele deixou uma série de escritos que o Renato Nogueira diz que
um escrito desse é interessante para clarear a nossa perspectiva sobre isso. E ele fala a história do rato e do peixe. Em um belo dia, calor, o rato chega na beira do lago. E aí ele avista um peixe. Ele avistou o peixe lá embaixo. Ele pensa, poxa, eu tô aqui no calorão, o peixe deve estar lá de boa. O que eu vou fazer? Vou para dentro do lago. Foi para dentro do lago, mergulhou, mas logo ele teve que subir, porque faltou ar. Faltou ar, ele teve que subir. Aí depois ele, cansado de nadar, tentou boiar. Aí, cansado de boiar, ele disse, quer saber, eu vou pra terra de novo. Aí tá, esse dia passou. Em um outro dia, em outro dia o peixe olhou o rato e disse, poxa, o rato deve estar de boa na terra. E aí o peixe foi tentar ir pra terra, só que não deu, né? Obviamente, não deu. E o primeiro ponto que o Renato Nogueira fala, que a gente pode aprender com essa história de Orumilá, é o seguinte: é interessante nós sabermos a nossa natureza antes de entrar no relacionamento, antes de escolhermos, antes de seguir um caminho, sabe? Porque eu, particularmente, não me vejo numa relação poligâmica. Eu nasci em um país em que as relações poligâmicas elas não são bem vistas ou não são bem aceitas ou são tem uma série de preconceitos, enfim, por conta de todas essas ideias e todos os ideais que eu construí, para mim não faz sentido. Mas se eu vivesse na África, talvez vivesse. Se eu vivesse em algumas dessas condições que o Renato Nogueira vai falar mais para frente, talvez eu estivesse em uma relação poligâmica, entende? Então, primeiro ponto é conhecer qual é a sua natureza, para depois você entrar em um relacionamento, né? Ele fala que o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é impossível amar, seja lá da maneira como for, se não tiver um contato consigo mesmo, se não estabelecer um autoconhecimento. O autoconhecimento ele é fundamental para a gente identificar, para a gente buscar aquilo que a gente quer. Percebe? A gente está aqui conversando, tá? Qualquer coisa pode fazer um comentário, pode perguntar, pode colocar um ponto de vista, tá? A ideia é trocarmos uma ideia, é interagirmos. Por isso que eu faço as lives. Eu gravo vídeo todas as terças e quintas, né? Como você já sabe, né? Mas a ideia da live é interação. E o Orumilá, ele fala que nós somos constituídos pelos 4 elementos. Que a gente já viu no capítulo 1, né? Fogo, o ar, a terra e a água, né? Esses 4 elementos, segundo a filosofia africana, direcionam, determinam a forma como as pessoas funcionam. Mas, puxando para cá, para nossa cultura, deixa eu tomar água. Puxando para nossa cultura, ali ele fala da cultura Yorumirá, Yorubá, que é melhor dizendo, mas puxando para nossa cultura, o que te faz, o que te define? Quem é você? O que te deixa brava? O que te deixa feliz? O que te deixa triste? O que te deixa desconfortável que você nem reconhece ainda? Sabe? Como você funciona, sabe? Porque aqui o livro ele fala baseado nos conhecimentos da cultura africana, mas a gente também tem que fazer esse paralelo, né? Porque eu não posso só ficar falando da cultura africana, próximo da nossa realidade. E como o Orumilá ele fala que tem esses 4 elementos que determinam como as pessoas funcionam, o Renato Nogueira diz o seguinte: quanto mais em contato com esses 4 elementos, ou saber qual é o elemento com maior predominância em mim, qual é a forma que eu funciono mais tempo e qual é a forma que eu funciono melhor, quanto mais eu conhecer de mim, mais prazerosa vai ser a minha caminhada. É isso que o Renato Nogueira fala.
né? Quanto mais eu me conhecer, mais eu tenho chance de me equilibrar internamente. E aí, a única forma que o Renato Nogueira coloca no livro, e que ele fala baseado na cultura africana, a única maneira de fazermos isso é pelo amor, sabe? E é o que eu também acredito, né? O amor é a base da saúde mental, porque se eu tenho amor próprio, eu estipulo, eu estabeleço, eu estruturo a minha autoestima. Se eu tenho amor ao próximo, eu estabeleço a minha relação com os outros, né? Já falei isso várias vezes. Eu acho que se tu for ver nas outras lives, eu também devo ter falado isso. Mas eu falo isso porque é essencial, é fundamental. E o óbvio deve ser dito, né? E assim como o Renato Nogueira acredita, eu também acredito, só confirmando. E é interessante, o Renato fez uma fala aqui que eu achei muito boa. Amar, olha só, perceba como nessa ideologia africana, ele diz que amar não é completar algo incompleto, mas sim encontrar o equilíbrio entre os elementos, sabe? Isso é maravilhoso, porque quantas pessoas sofrem por procurar a outra metade da laranja, sabe? E aqui a gente tem um ponto do porquê não amamos. Enquanto a gente procura a outra metade da laranja, a gente não vai encontrar, porque não existe a outra metade da laranja. Existe outra laranja inteira. Existe outro par, outra pessoa inteira para estar com você. Agora, uma pessoa para te completar, não tem. Você é inteiro, eu sou inteiro, todos somos inteiros. Mesmo com os nossos buracos, a gente é inteiro justamente por causa dos nossos buracos também, sabe? Inclusive por causa das nossas dores é que nós somos completos. É bem louco isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tá? Vou até fechar o livro. Sábado eu estava conversando com um paciente, um ex-paciente meu. E, enfim, ele saiu aqui da minha cidade, ele foi para outra cidade, que era o objetivo dele, em busca de um sonho, assim. E a gente trabalhou muito, assim, nos meses, para ele ir, para ele se desvencilhar e tal. E aí falei com ele no sábado, acho que já faz o quê? Desde agosto do ano passado que ele tá lá, na outra localidade. E aí ele falou, contando como tava feliz, como tá se estruturando lá, como o sonho continua vivão. E aí ele falou que ele tava dando aula. E aí ele trouxe justamente as marcas dele, as lutas dele em relação à baixa autoestima, auxiliou ele a dar aula e a estabelecer contato com outras pessoas e ser mais do que um professor, mas auxiliar as pessoas a olharem para si, a acreditar em si. E assim como o processo psicoterapêutico, eu e ele, né? O processo psicoterapêutico não é um só. Assim como o processo psicoterapêutico que a gente fez auxiliou ele faz isso por outras pessoas sendo professor, e as marcas dele hoje ajudam ele a ajudar outras pessoas, sabe? Então nós somos completos, inclusive com as nossas marcas, sabe? Voltando para o texto, né? O Renato diz que na sociedade iorubá, uma relação afetivo-sexual ela é determinada pela comunidade, não só pelo indivíduo. Bem-vinda, Márcia, pode chegar. A gente está conversando sobre relacionamentos poligâmicos, como se constitui, como se constrói, né? O que é possível, né? O que acontece. Tá. E o Renato ele fala que numa relação amorosa, afetiva, sexual, a comunidade influencia. Eles têm essa cultura lá, de que é determinada também pela comunidade. Ninguém vive separado, todos caminham juntos, sabe? A ideia dessa filosofia, desse conhecimento africano é isso, estamos todos juntos. Eu não posso pensar em agir que a minha ação vai afetar somente a mim ou somente a minha esposa. Se eu afeto
Se eu afeto a mim, eu afeto a minha esposa afeta outros. E o nosso núcleo afeta pessoas que estão ao nosso redor. E isso vai virando um efeito dominó, sabe? E é isso que a filosofia africana acredita. Tem um pensador, é difícil de ler o nome, é Sheikh Anta Diop, é um pensador senegalês, e ele fala assim: um indivíduo faz parte do coletivo, suas escolhas não podem ser meramente individuais, porque atingem um todo, né? Nenhuma decisão pode ser tomada pensando apenas em nós, no que nos agrada, porque automaticamente, indiretamente, subjetivamente atingiremos outros, sabe? Uma ação possui sempre uma dimensão, olha só, coletiva, política e espiritual. Olha só que amplo que eles veem o tamanho de uma ação. E realmente uma ação simples geram vários efeitos. Efeitos esses que a gente não tem noção. A gente não tem tamanho, a gente não consegue mensurar o poder dessa live hoje, sabe? Às vezes eu vou lançar no Instagram, vou lançar no YouTube. Às vezes, depois de um ano, uma pessoa pode olhar essa live e pode se encontrar, sabe? E aí constituir o seu amor e ser feliz na vida por conta de um conteúdo feito há um ano atrás por uma pessoa que nem sabe que ela existe, sabe? Então, a ação é muito poderosa e ela é muito maior do que nós pensamos. Por isso que nós devemos pensar e estar consciente não só nas relações amorosas, mas na vida como um todo. Porque são essas ações que fazem as mudanças que queremos ou que desejamos. E atraem aquilo que não queremos também. Pense nisso, tá? Pense nisso. O Carlos Murray, esse cara é um venezuelano, cubano. Ele diz o seguinte: se uma pessoa vive sozinha, toda a sabedoria dela, todo o repertório dela morre com ela. É um desperdício, sabe? Eu achei essa fala do Carlos fantástica, maravilhosa, porque olha só, se a gente parar para pensar, porque eu estou colocando aqui uma série de falas que constituíram um coletivo de amor e faz com que hoje um país funcione nessas diretrizes, nessa percepção. E olha só, se eu olho o outro como uma pessoa sábia, uma pessoa que tem algo a me ensinar, fica muito mais fácil eu entrar em contato com o outro, sabe? Fica muito mais fácil eu estabelecer relações de verdade. Porque olha só, ele fala, todo o repertório, toda a sabedoria morre com ela. Tipo, é um desperdício, não deixe de conhecer pessoas. Em outras palavras, é o que o Carlos está falando. E se a gente tivesse essa percepção aqui, no ocidental, nesse lado de cá, as nossas relações seriam muito mais leves. Nós não teríamos tanta exigência. Nós não teríamos tanta ansiedade em relação aos relacionamentos amorosos. Eu tenho que conquistar. A gente não teria essa rivalidade. A gente chegaria de uma forma muito mais fácil. A gente se habituaria muito melhor. Construiria amizades, construiria relacionamentos afetivos, né, com qualidade. Sabe? Se a gente olhasse o outro, a gente se interessasse em conhecer o outro pelo que ele é. E aí, se rolar algo mais profundo, aí sim, continuamos. Mas a princípio eu só quero te conhecer, sabe? Eu achei isso fantástico, assim. Achei isso maravilhoso. É algo que não é algo que eu vou ser sincero, não é algo que eu não é uma percepção que eu tenha, mas é algo que eu lendo novamente o capítulo, porque eu já li boa parte do livro, né? E releio para construir as lives, né? É uma mentalidade que a partir de hoje eu vou me esforçar
para melhorar nisso, né? A gente sempre pode melhorar em alguma coisa, em 1% aqui, 1% ali, 1% lá, a gente se torna pessoas melhores, né? Como eu já falei aqui, e não tenho milímetro nenhum dizer, eu não sou perfeito, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu não sou... Cara, eu sou só um cara normal, um cara que estuda psicologia, que gosta de filosofar sobre a vida, que acredita no amor e que quer melhorar, que quer crescer, sabe? Eu sou só isso, mas tem um monte de buraco, sabe? Tem um monte de falha. E essa fala do Carlos, poxa, me tocou. Então, gente, fazendo esse contexto, que eu não sei há quanto tempo que a gente está falando, a gente chega no ponto-chave desse capítulo de hoje, que ele fala que é nesse contexto em que as escolhas são coletivas, é nesse contexto que as relações monoconjugais ou policonjugais, ou monogâmicas e poligâmicas, é nesse contexto em que as escolhas são coletivas, as relações não se diferenciam muito, ele fala. Por quê? Porque de um modo ou de outro deve-se levar em considerações as necessidades de ambos e a necessidade da comunidade, né? Tendo em vista esse conhecimento da filosofia iorubá. Então, e aí o Renato fala que nem sempre a monogamia dá conta de todas as necessidades da comunidade. Ele fala que lá no Camarões, a etnia Obade, as mulheres podem se casar com mais de um homem, sabe? O primeiro casamento é a família que escolhe, porque eles têm o objetivo de... eu escrevi aqui a palavra. Não, eu não escrevi a palavra. Mas eles têm um objetivo de procriação. Agora encontrei a palavra novamente. O primeiro casamento a família escolhe porque eles têm... Valeu, Mauro, até mais. Porque eles têm o objetivo de procriação. E o segundo casamento, a mulher pode escolher. E o segundo, terceiro, e aí fica a necessidade, às vezes, em alguns lugares, devido à densidade de gênero, de assimetria de gênero, ter muitos homens ou muitas mulheres, de que haja esse amor policonjugal, em que haja monogamia ou poliandria. Poliandria é quando as mulheres casam com mais de um homem, né? Então, o Mori ele fala justamente isso. Em lugares em que há muitas pessoas, muitos homens, poucas mulheres, né? A poliandria, as mulheres casam mais homens. Em lugares em que há poucos homens e muitas mulheres, há poligamia, né? É comum as pessoas se ajustarem dessa forma para que nessa história ninguém saia perdendo, né? Não se sentir amada, não ser acolhida é um dos piores males ao ser humano. Precisamos de amor. E o Renato Nogueira ele nos faz pensar, né? Como o amor ele é moldado pela cultura. Por isso que lá no início da live eu falei que hoje, para mim, não faz sentido uma relação poligâmica. Mas dependendo se eu estivesse em outros lugares, em outras culturas, em outros contextos, em outras situações, eu talvez poderia estar em um relacionamento poligâmico. A cultura africana, eles se desenvolveram um formato de ganha-ganha, né? Promoção de benefícios para ambos. Ninguém perde. Pelo contrário, a ideia que eles têm é quanto mais interação, mais aprendizados e mais crescimento e mais integração. E é nisso que se reflete o amor policonjugal. É nisso que se reflete a poligamia, né? Que tem por natureza o reconhecimento, né? De mais pessoas se aventurarem no amor juntas, né? É um desafio? É um baita desafio. Mas há pessoas que decidem e que escolhem. E que bom, né? O negócio é tentar. Se não tá fazendo sentido uma relação a dois, aí o negócio é encontrar a sua felicidade.
né? Procurar a fórmula mágica da paz, como diz a música do Racionais MC, né? O Renato Nogueira, ele nos dá uma advertência. A seguinte advertência: não confunda policonjugalidade com poligamia de haréns. Aquelas coisas de filmes em que um homem soberano, né, tinha o poder de ter várias mulheres, né? Não confunda. Tá me dando soluço. Não confunda uma coisa com a outra. Os relacionamentos policonjugais, eles não são arranjos patriarcais entre um homem é o soberano e as mulheres têm poucos direitos. Num relacionamento policonjugal, em que o que eles acreditam lá e o que eles procuram estabelecer é uma relação entre mais de duas pessoas, em que todas as partes se sintam amadas, respeitadas. É como se fosse o relacionamento que a gente estabelece aqui, mas só com mais pessoas. Eles têm mais dificuldades do que a gente. Ou talvez não. Não sei, né? Não sei, nunca me experimentei numa relação, mas eu acredito que tenha mais problemas, tenho mais dificuldades. E o que a poligamia tem para nos ensinar? Estamos já na parte final da nossa live, né? Se tiver algo para comentar, se tiver algo para... Sinta-se à vontade, tá? O Renato diz que o que a poligamia tem para nos ensinar é que o amor não se trata de posse, né? Não se trata de uma submissão. Se trata de reciprocidade, se trata de troca, né? Agora, posse não combina, não combina. O amar, ele só existe onde é cultivado o bem-estar, né? A satisfação individual e coletiva, né? Com base na filosofia iorubá, com base na filosofia africana, né? Aqui com a gente é um pouco diferente, né? Cada um na sua e toca o barco. Mas lá eles acreditam eles dão certo poder à comunidade em influenciar nos relacionamentos amorosos. E aqui, nessa cultura iorubá, o que eles colocam em xeque é justamente a monogamia, né? Se hoje aqui a gente coloca a poligamia em xeque, poxa, deve ser difícil, poxa, eu acho que isso, poxa, aquilo, né? Lá, é o contrário, eles colocam a monogamia em xeque, porque eles pensam, poxa, só tem duas pessoas para contribuir para o amor, não tem comunidade, né? Não tem um apoio externo, então deve ser mais difícil. É isso que eles pensam, e é isso que o Renato Nogueira ele fala no livro, né? Que essa relação monogâmica pode estar descompensada, pode não suprir as relações, pode não suprir as necessidades, melhor dizendo. Aí ele fala que o amor policonjugal ele pode favorecer no equilíbrio, porque às vezes o que o relacionamento está precisando é uma terceira pessoa para equilibrar, para dar ao relacionamento aquela pitada que precisava, sabe? Pensamentos do Renato Nogueira baseados na filosofia, no conhecimento africano, na ideologia iorubá, né? E para finalizar, o amor é assim um exercício de manter a vida pessoal e coletiva em equilíbrio. Entende? E por aqui vou ficando, né? Já fiz a minha fala. Se tiver perguntas, fique à vontade. Deixa eu fechar aqui a minha colinha. E, gente, é isso. Se tiver algo a comentar, comente. Senão eu vou fechando a live de hoje, né? A Carol chegou quase agora, né? Hoje a gente estudou o capítulo 4 do livro Por que Amamos, do Renato Nogueira. E a gente pensou sobre relacionamentos policonjugais, que ele fala.
né, sobre poligamia, em outras palavras, como a gente conhece, como é mais difundido, e como acontece o amor nessas relações, né? O que a filosofia africana tem por conhecimento nisso? Como eles veem isso, né? Lá eles veem o amor muito mais como uma emoção coletiva do que uma emoção individual, sabe? E aí, para eles, fica muito mais fácil estabelecer a poligamia, porque para eles é quase igual, porque o relacionamento deles, eles já veem como um encontro de dois espíritos para cumprir um propósito diante de uma sociedade, sabe? Então começa no individual e vai se expandindo. E lá é isso que... Então, tendo todo esse conceito, toda essa ideia, para eles é algo que faz sentido estabelecer uma relação poligâmica. E claro que no capítulo ele fala também em especificidades, né? Tem situações que tem mais homens do que mulheres, e aí tem que ter mulheres casando... Eu confundi. Mais homens do que mulheres, poucas mulheres, dá a poliandria, né? Que são as mulheres casando com mais homens. E ao contrário, né? Mais mulheres do que homens, né? Mulheres assim muito acima, dá a poligamia, né? Então há especificidades e há também um contexto de cultura que faz com que eles lá vejam isso com bons olhos. Esse foi um resumo resumido, Carol. E sinta-se à vontade, tá? Todas as segundas eu faço live aqui. A gente está estudando esse livro. Eu estou no capítulo 4, mas tem 11 capítulos, tá? Então tem muita live pela frente. E quando acabar esse livro, eu vou fazer outras lives. Eu falo sobre relações amorosas, tá? Então sinta-se à vontade para me seguir aqui. Deixa eu ler o comentário da Márcia. Abordagem esclarecedor do tema, que eu não conhecia. Ah, sim. É interessante, Márcia. É interessante. Eu confesso que é um capítulo chocante para mim. Eu li, mexeu comigo, né? Mexeu comigo, porque eu não vejo, não consigo ver. Eu leio, mas de poxa, mas como assim? Na prática, na vida real mesmo? É difícil de ver é difícil conseguir ver uma relação poligâmica, né? Mas a gente sempre tem que estar aberto ao conhecimento, né? Não importa se eu acredito ou não acredito que não exista, né? E não importa se eu acredito ou não, que eu não vou deixar de aprender, né? Então é um capítulo polêmico para mim, mas eu aceito a ideia, eu aceito o conceito e acho que faz sentido. Cada um tem que buscar o que faz sentido a si, né? E o que faz sentido para mim, às vezes para um outro não faz sentido. E para mim faz muito sentido uma relação monogâmica, né? Inclusive, um dos meus maiores medos, eu vou aqui me abrir, a gente está numa live, a gente está numa conversa, né? Um dos meus maiores medos é ser traído, sabe? A Preta já sabe, a Vivi já sabe, assim, já falei várias vezes. Tipo, cara, quando tu não quiser mais, fala, sabe? Porque já aconteceu situações de eu só de pensar em ser traído, poxa vida, me vem uma dor que eu não consegui nem identificar, sabe? Que eu nem parei para identificar. Na verdade, veio muito forte e eu nem consegui, assim, não consegui clarear. Então, um dos meus maiores medos é a traição. Então, para mim, faz muito sentido uma relação monogâmica, né? E para vocês, o que faz sentido, gente? Vocês já pensaram nisso? Para mim, faz sentido a monogamia. Gente, se não tiver mais comentários, eu vou encerrando a live e segunda-feira que vem estamos aqui, tá? Deixa eu ver qual é o capítulo de semana que vem. E é isso. Quando Adão conheceu Eva. Vamos ver o que ele tem para nos dizer daqui.
né? Mas isso semana que vem. Gente, vou indo nessa. Abraços, beijo. Qualquer coisa me chama no direct. E é isso. É nóis.